Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom. Senhor, venha ser conosco no dia de hoje. Venha ser com quem me ouve no dia de hoje. Toque o seu coração. Faça com que aquilo que ele mais sente, que o Senhor precisa transformar em sua vida, seja transformado. Muita gente tem orado pela cura de um irmão, de alguém próximo a ele. Mais do que pedir saúde para ele mesmo, eles querem que outra pessoa seja curada. Senhor, que o seu nome seja exaltado com a cura da vida dessas pessoas. Que o seu nome seja exaltado e seja glorificado. Porque muito tempo passou e há muita gente que apenas acha que o Senhor só atua na vida dos outros e não na deles. Senhor, faça com que eles percebam que o Senhor está com eles. Assim orei confiante no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos dar abertura ao livro de 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, que diz: Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O juízo de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 em diante. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O homem da iniquidade e a vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, que por carta, como se procedessem de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês?
E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, chamados para a salvação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 em diante. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 em diante. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do nosso Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Conselhos finais. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 em diante. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada. Quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Saudações. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16 em diante. Que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Bênção. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 18 em diante. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E assim terminamos mais um livro
que é o de 2 Tessalonicenses. Querido Deus, graças nós te damos, porque és bom. Uma coisa que eu aprendi é cuidado, advertência. Existem pessoas que vão te desviar do caminho. Existem pessoas que vão te levar a um caminho diferente daquilo que você acredita. E tenha cuidado com essas pessoas, pois nem todos são nossos. Assim oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom. Venha entregar-nos uma noite abençoada e que essa mensagem chegue a mais gente com a ajuda do compartilhamento e do like de quem me ouve. Que isso não seja só entre nós e sobre mim, e que seja sobre o Senhor e como sempre tem sido. Pai, dê-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite com a proteção divina que só o Senhor pode proporcionar. Querido Deus, nós assim oramos, confiante no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.